Escrita em 3 idiomas por mais ou menos 40 autores entre homens e mulheres num período de aproximadamente 1.600 anos. Será a Bíblia um livro confiável? E por que ela é relevante sobre os demais livros sagrados? Estamos começando mais um trimestre da lição da Escola Sabatina. Muito bem, amigos, é um privilégio estarmos juntos numa nova temporada do Segredo da Lição. Durante esse semestre nós vamos estudar a respeito de como interpretar as Escrituras. Uma coisa que é importante saber é que, como falei anteriormente, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico, em 3 continentes, a Europa, a Ásia, a África, por cerca de 40 homens e mulheres, num período de mais ou menos 1.500, 1.600 anos. Da Bíblia temos mais de 24.600 manuscritos, que nos dão confiança ao estudarmos Escrituras de o que estamos lendo é a mesma palavra que Deus confiou lá atrás aos seus profetas. É importante saber que esses homens e mulheres que escreveram a Bíblia, escreveram movidos, inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, eles eram os escritores, mas Deus é o grande autor. Esses homens e mulheres vieram de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes culturas, diferentes realidades, mas a composição da Bíblia foi como um vaso, que ao longo de séculos, uma pessoa ou outra vinha e botava uma parte, uma pecinha, e no final a obra estava perfeitamente encaixada. A Bíblia é relevante para nós por pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles é a profecia. Cerca de 30% da Bíblia é profética. No Antigo Testamento, as profecias apontavam para a vinda do Messias. Fora os rituais de sacrifício que aconteciam no santuário terrestre no tempo de Moisés, do povo pelo deserto, há pelo menos 65 profecias messiânicas apontando para o Filho de Deus vindo ao mundo para libertar o povo judeu. Algumas dessas profecias diziam que ele viria de Belém, outra dizia que viria de uma virgem, nasceria de uma virgem, outra de que seria cercado por malfeitores em sua morte, outra que os seus ossos não seriam quebrados e quando ele foi para o Calvário era o costume que se quebrasse os ossos daqueles que estavam crucificados para que morressem mais rápido, mas não aconteceu isso com Jesus. Profecias dizendo que ele se apresentaria como rei, mas montado no jumentinho, e tudo isso se cumpriu dentro da vida de Jesus. Se as profecias messiânicas que apontavam para a vida de Jesus foram cumpridas, hoje nós temos profecias relativas ao nosso tempo, a respeito da volta de Jesus, sinais que antecederiam a volta de Jesus, dos quais estes sinais podemos ver se cumprindo se já não se cumpriram. O cumprimento da profecia de boa parte dos sinais relativos à volta de Jesus nos dão a certeza e esperança de que, de fato, em breve aquele que há de vir virá e não tardará. A Bíblia também é relevante para nós e sobre os demais livros sagrados por causa da história. A Bíblia coloca a vontade de Deus em ação através de seus profetas, através do seu povo e através também do desenvolvimento do grande conflito. A ressurreição, por exemplo, ela não fica somente no campo do pensamento. Jesus de fato morreu e de fato ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, nós temos a promessa de que pela ressurreição dele, nós poderemos ressuscitar. Ou aqueles que dormem no Senhor poderão ressuscitar por ocasião da sua vinda. A Bíblia não apresenta meramente pensamentos filosóficos como Buda e Confúcio. Ela põe as coisas em prática, o cristianismo prático. O terceiro e último motivo que torna a Bíblia relevante para nós é porque ela transforma vidas. Não há nenhum outro livro que tenha transformado tanto a vida das pessoas quanto as Escrituras Sagradas. E por que a Bíblia transforma vidas? Porque o mesmo Espírito que inspirou homens e mulheres lá no passado, hoje nos ilumina, nos levando ao conhecimento de toda a verdade, sendo que a verdade liberta. E essa verdade que liberta é a palavra de Deus. Em 621 a.C., Ilquias, o sumo sacerdote da nação, o qual Josias era rei, encontrou o livro da lei, que podem ser os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, ou simplesmente o livro de Deuteronômio. Quando houve essa descoberta,
Josias ficou tão impactado porque lendo viu que tanto ele quanto o povo estava pervertido, estava contra a vontade de Deus, que rasgou as suas vestes e promulgou uma verdadeira reforma dentro da nação. A Bíblia transforma. A Bíblia é um espelho, mostra onde estamos, nossa condição de pecado e o quanto carecemos de Deus, mas ela não nos deixa sem esperança. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando ao nosso coração. É uma carta de amor e de carinho para os seus filhos. Mas eu não poderia terminar esse vídeo sem antes lembrar que, por a Bíblia ser singular, ser ela diferente de todos os outros livros, e por ser a palavra de Deus, nós precisamos ter reverência e precisamos também obedecer critérios singulares de estudo e interpretação bíblica. Eu não posso sair por aí querendo aplicar a Bíblia às minhas vontades pessoais. A Bíblia explica-se por si só. Segunda coisa é que eu não posso selecionar na Bíblia o que é importante e o que não é, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Como vimos, a Bíblia é relevante. Não poderia deixar de ser. Milhares de pessoas, entre homens e mulheres, deram a vida para que hoje nós tivéssemos acesso a esse livro. Eu quero te desafiar. Compartilhe nos comentários um testemunho de como a Bíblia trouxe transformação para a sua vida. Se você nunca se interessou em estudar a Bíblia, eu te desafio. Experimente abrir a palavra de Deus, abrir a boca de Deus falando a você. Agora, se você já experimentou uma mudança na sua vida, como é feito por ter contato com a palavra de Deus, eu também te desafio a compartilhar a Bíblia com os teus amigos. Leve o bem para eles, leve o conforto. A Bíblia é relevante para nós, porque ela aponta para o autor como sendo também o personagem principal, Deus. E Ele nos concede, por meio de escrituras sagradas, a paz que excede em todo entendimento, a graça, a misericórdia, o perdão para os nossos pecados. Meu querido amigo, que Deus nos abençoe.